na galera, como que os médicos não estão vendo, porque já saiu várias capas de revista. Eu fui na casa da minha mãe semana passada, quem viu o meu Instagram, a minha mãe, diferente que ela te deu barriga de trigo, eu dei barriga de trigo para ela. E ela leu metade, porque, aliás, essa frase, que eu li a metade do barriga de trigo, porque é chato pra caramba, é a coisa que eu mais escuto. E a frase da minha mãe foi: é claro que emagrece tirar o pão, onde que eu vou passar Nutella? Juro. Ela falou isso. O que eu achei bom, porque gordinho que é gordinho passa no dedo, né? Enfia o dedo lá dentro e se vira. E daí eu cheguei na casa da minha mãe semana passada, tinha Becel. Vocês viram no meu Instagram? Eu filmei, cara. Não, na minha mãe. E daí e tinha lá amiga do coração, aprovada pela sociedade, os cardiologistas, tudo. Mas não está tão evidente. O que está acontecendo que só a gente vê, cara? E daí você pensa a mesma coisa com relação ao cigarro, né? Tem muita gente que fuma. Eu acho que aqui até, né? Que a gente quer cuidar, mas a gente prefere fingir que não vê. E daí quando eu falei para minha mãe, eu falei: mãe, margarina, mãe. Margarina. Ela falou: não, mas tem manteiga também. Menos mal. Vamos lá, Bernardo? O pessoal deve estar pensando, você falou assim: não, mas o Bernardo vai falar a parte técnica também da nutrição. Quem acha que se ler um livro só está tranquilo? Tem a forma, o approach, o jeito de nutricionista. Você está dançando aí, Suzana? É para eu fazer alguma coisa aqui? Porque a Suzana ela trabalha comigo, então qualquer coisa eu já acho que é sinal para mim, né? Não, tá tudo bem? Tá, então tá. Ah, tá bom. Beleza, pessoal. Então o Bernardo Maia, nutricionista, vai fazer a parte dele agora. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho também de alguns estudos, muito que a doutora Patrícia falou. Eu vou repetir para vocês, porque nosso papel aqui é passar um pouco da parte científica, né, passar um pouco de embasamento para vocês terem um pouco de noção e, na hora de conversar com as pessoas, terem segurança no que vocês vão estar fazendo. Tá? Eu comecei na nutrição na parte esportiva. Acho que, ao contrário de muitas pessoas aqui, eu pesava uns 30 quilos a menos e usei a paleo, essa alimentação que a gente está vendo hoje, para ganhar peso. Então, o meu foi o contrário. Então, a gente pode usar tanto a paleo para subir, para descer, sempre buscando saúde no final. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esporte também, no final, então a gente vai avançando. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de paleo que tem, né? O que é paleo? A gente tem alguns modelos de dietas paleos. Então, a gente pode escolher cada dieta de acordo com a necessidade, de acordo com a pessoa. E eu destaquei aqui o que mais muda na Street Paleo, na Normal Paleo e na Primal. A Street Paleo, como o próprio nome sugere, é mais restritiva. Tá? Ela é aquela alimentação primitiva mesmo, aquela alimentação pré-histórica. Ela não aceita nenhum tipo de açúcar ou derivados, ela não aceita cacau, ela não aceita nenhum derivado de leite ou leite em si, a não ser manteigas de animais feitos com alimentados em grama. Tá? A Normal Paleo ela já é um pouco mais tolerável, a dieta que normalmente as pessoas costumam fazer no seu dia a dia, ela é mais acessível, então pode usar um pouco de mel, pode-se usar o vinho, se bem que em todas podem. Laticínios, pode-se usar manteiga ghee, pode-se usar um pouquinho de gordura na fonte de leites ricos em gordura, então a gente tira os derivados de queijo branco, cottage, creme de ricota, essa parte que tem mais leite a gente tira. Tá? A Street Paleo não aceita cacau, a Normal Paleo já aceita, então chocolates acima de 70%. Normalmente as pessoas sempre sentem falta de fazer uma receita, dá aquela matada de vontade do doce no começo, então usa-se muito o chocolate 70 para cima. E a Primal ela já é ainda mais liberal, ela aceita arroz, ela aceita outros tipos de álcool, ela aceita, não necessariamente a carne tem que ser só de animais alimentados em grama, tá? Então ela é um pouco mais tolerável. A gente vai usar de acordo com a necessidade da pessoa, às vezes onde ela mora e assim por diante, tá bom? Mas de forma geral, dieta paleo é comida, tá? Então a gente não usa nada industrializado, nada que vem em pacote, nada que seja rico em farinha e açúcar e tudo mais. Bom, quem acompanha o blog do Dr. Souto já deve ter visto isso daqui, né? A evolução do ser humano em 2,5 milhões de anos, e a gente pensar nessa escala de tempo é muita coisa. A gente não sabe nem o que fez semana passada. Como pensar em 2,5 milhões de anos. Tá? Então foi dividida essa evolução em 365 dias, para a gente se basear em um ano. E do dia 1 de janeiro a 30 de dezembro, a 1 da tarde, foi o surgimento da agricultura.
Isso aqui equivale a 10 mil anos atrás. Então, todo esse ano foi suficiente para a nossa evolução e somente aqui que veio a agricultura. O que a agricultura trouxe para a gente? O poder, a capacidade de armazenar comida. Tá? Então, a gente não tinha mais a necessidade de caçar, que é o que eu vou entrar em esporte daqui a pouco. Então, o caçar era o esforço físico das pessoas para conseguir a sua própria comida, que seria carne, seria gordura, e agora veio o grão. Tá? No dia 31 de dezembro, às 3 horas da manhã, civilização antiga, onde o surgimento da escrita. 3 horas da tarde, civilizações clássicas. 9 horas da noite, o açúcar. 11h42, farinha branca refinada, aquela famosa farinha de trigo enriquecida com blá blá blá, que vocês veem nos rótulos. E xarope de milho de frutose, que é muito usado nos Estados Unidos. Eles não têm cana lá. Então, esse adoçante. 7 segundos para acabar o ano. Então, nas últimas 36 horas, pensando na escala de tempo, teve essa revolução na alimentação humana. Será que nossos genes tiveram capacidade de mudar tanto para suportar? Olha a diferença de tempo que demorou para se criar uma espécie humana e olha a quantidade de tempo que a gente vem mudando. Tá? Então, agora eu vou entrar um pouquinho também na parte de como tudo começou. Então, em 1913, aquele estudo que a doutora Patrícia citou, aqui é uma foto onde está em branco, seriam as placas de ateromas, e foi feito em coelhos. Então, eles adicionaram colesterol e gordura na alimentação de coelhos para ver o resultado disso, e é claro que ia dar problema. O coelho é um animal que não come carne, não come gordura, ele não tem metabolismo para isso, ele não tem meios de processar isso daí, e o resultado era até esperado. O estudo, 1953, encheu Kiss, dos 6, 7 países, mostrando a relação de quanto maior o consumo de gordura, maior a mortalidade. E aqui já o estudo completo, onde você tem Estados Unidos, Canadá com alto consumo de gordura e alta mortalidade, mas Holanda, Noruega, Dinamarca, Suécia também comendo muita gordura, com mortalidade baixa. Então, o que a gente chega? Será que é só a gordura que mata? Será que aqui nível social, clima, atividade física, enfim, várias coisas não entram também para determinar a mortalidade? E aí, em 77, na verdade, o mandato dele, esse aqui foi o senhor senador, que entre 68 e 77, George McGovern, ele era o presidente do Comitê Nutricional de Necessidades Humanas do Senado americano, e ele fazia uma dieta na época que era a base de vegetais, ele era uma dieta mais vegetariana, e ele determinou as diretrizes nutricionais. Máximo de 300 miligramas de colesterol por dia, de 20% a 30% de gordura na dieta somente, sendo somente 10% saturadas, o restante insaturadas. Proteína total, aqui seria 15% a 20%. GET, o que é GET? Gasto energético total. Então, seria o quanto a pessoa gasta naquela continha de balanço energético e o quanto ela deveria consumir de proteína, carboidrato e gordura na dieta. Carboidrato de 60% a 75%. Motivo? Ele estava preocupado, estavam surgindo casos de mortes, de incidência de doenças cardíacas e tudo mais, e ele resolveu tomar uma atitude e resolver o problema. Tá? Então, ele fez totalmente o contrário. Toda aquela evolução histórica que a gente teve, ele inverteu. Um trechinho para vocês verem como é que foi. Believed everyone should be cutting back on fat and cholesterol. The committee's original report urged Americans to reduce their risk of heart attacks by reducing their intake of cholesterol, down to the equivalent of about 1 egg a day. But doctors took issue with that at the hearing, saying that 8 studies involving 5,000 patients failed to show hard medical evidence that diet has anything to do with heart attacks. Let's listen to that part again. 8 studies involving 5,000 patients fail to show hard medical evidence that diet has anything to do with heart attacks. I have pleaded in my report and will plead again orally here for more research on the problem before we make announcements to the American public. So the McGovern staff did what any dedicated staff working for McGovern would do. They decided those scientists must have been paid off by the big bad dairy and egg industries. Well, I would only argue that senators don't have the luxury that a research scientist does of waiting until every last shred of evidence is in. And basically just unleashed what amounted to a several decade-long experiment in which all of us were unwitting participants. The McGovern Committee's report was written by a young staff member who happened to be a vegetarian and had no background in medicine or health research.
The committee recommended a low-fat, low-cholesterol diet for everyone and offered some ideas that could only spring from the mind of a politician. But Senator Schweiker of Pennsylvania suggested that instead of discrediting the committee's report, the eggmen should be out developing hens that would lay low-cholesterol eggs. Bom, e assim começou todo o problema. Foi lançada a pirâmide alimentar com a base de carboidratos. Em 84, a revista Time lançou essa capa, decretando a morte final do colesterol, decretando que a gordura que matava, que a gordura que fazia mal e tudo mais. Bom, vamos ver o que aconteceu então daqui para frente. Percentual de gordura, mais ou menos quanto de gordura as pessoas tinham no corpo. 71 foi a época que houve as mudanças nas diretrizes. 78, quanto menos gordura as pessoas consumiam, mais gordura elas tinham no corpo. Ganho de peso total, quanto menos o consumo de gordura, 78, maior o peso, mais o peso subia. E diabetes, quanto menos gordura se consumia, maior o índice de diabetes. Bom, vamos falar então de quem? Quem que é a culpada de tudo? Quem que a gente relaciona com obesidade e diabetes? A insulina. O que a insulina faz? Triglicérides, né? Deu triglicérides alto no exame, corta a carne, corta o ovo, corta tudo. Triglicérides nada mais é que glicose sendo transformada em glicerol para triglicérides. Tá? Então, a partir do momento que a gente consome o carboidrato, a insulina é estimulada e essa reação. Estimular LPL no adipócito. O que é isso? Adipócito é uma molécula de gordura, onde a gente guarda toda a gordura, as calorias estocadas. Tá? E essa LPL é uma enzima que ela quebra o triglicérides em ácido graxo. Então, ácido graxo seria como se fosse o triglicérides uma parede, ácido graxo os tijolinhos dessa parede, são moléculas menores de gordura. Ela faz essa quebra para possibilitar a entrada na célula. Então, o triglicérides não entra na célula, ele é muito grande. Então, ele vai sendo quebrado em pedacinhos para a produção do tecido adiposo. Se a gente tem muito LPL no músculo, a gente consegue ter uma alta conversão de gordura para atividade física. A gente tem muito LPL na região de adipócito, perto da região de adipócito, alta produção de gordura abdominal, por exemplo, a gente tem muito nessa região. Então, isso aqui que determina, por exemplo, a gordura localizada. Isso vai mudando de acordo com a nossa idade, puberdade, menopausa, andropausa, gravidez e por aí vai. Tá? Então, isso aqui é muito genético e a insulina estimula essa enzima a funcionar mais, principalmente em regiões perto de adipócito. Transporte de glicose para as células musculares, glicogênio muscular. Isso aqui é o que a gente usa como fonte de energia para atividade de alta intensidade. Me lembrem, no final da palestra, eu vou explicar certinho como é que isso daqui funciona e o que vocês têm que fazer de atividade física para chegar no emagrecimento. Que a aeróbico pode até fazer vocês irem engordar e como usar isso aqui de forma correta e usar a insulina a favor de vocês para emagrecer. Daqui a pouquinho a gente fala disso, que é um pouco mais longo. Inibir uma enzima chamada hormônio sensível. O que ela faz? O contrário que a LPL fazia. Então ela pega, quebra a triglicéride dentro da célula para ele sair para o sangue. Então transforma a triglicérides em ácido graxo para ele ir para o sangue e servir de energia para as outras células. Por que a insulina bloqueia ela? Porque se tem muito açúcar no sangue, não precisa de gordura como fonte de energia. Corta essa enzima, vamos usar só o que a gente está comendo e deixa o que a gente tem estocado quietinho. Produção de gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. E aquela parte de inchaço que a insulina gera, que o açúcar gera, que é a retenção de líquido e aumento de pressão arterial e tudo mais. Há outro tipo de inchaço que o carboidrato pode gerar, que é o muscular. Tá? Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, acontece muito, ela está numa dieta cetogênica por algumas semanas ou meses. Aí ela vai se dar um dia de folga, come o carboidrato, sendo sujo ou limpo, e engorda 5, 6 quilos no final de semana. Pô, engordei 5, 6 quilos de gordura? Não. Esse carboidrato, além dele virar gordura, ele pode virar aquele glicogênio muscular que a gente estava falando, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Uma razão 3:1. A cada 3 gramas de água que entra no músculo, entra 1 de carboidrato. Ou seja, retenção líquida dentro do músculo. Então não é gordura. Essa é a variação que a gente tem, por exemplo, quando pesa de manhã, pesa à noite e tudo mais. Tá? Então isso seria não teria problema, seria bom. A insulina estimula outra enzima, que esse nome complicado aqui, metilglutaril-coenzima A. Resumir, quebra de glicose, uma sequência bioquímica, colesterol. Então, sempre que vocês pensarem em aumento de colesterol, a gente faz a contramão dessa via e vai lá na causa do problema.
não está escrito gordura, não é a quebra de gordura que chega aqui. E o que a estatina faz, são os medicamentos para colesterol, que a doutora estava explicando, é cortar essa enzima. Então, a causa do problema continua. Os problemas inflamatórios continuam. Todo o problema está instalado no corpo. O que corrige é aquele númerozinho que vocês pegam no papel, lá do exame, impresso de 250, foi para 180. Agora está tudo certo. Tá, mas o problema está aqui ainda. Tá? Então, a causa do problema seria o estímulo dessa enzima, que acontece pela insulina. Eu vou falar 4 estudos agora, 3 vai ser relacionado a dietas low carb, né, cetogênica, e o último sobre jejum, que eu vou falar um pouquinho aqui também. Esse estudo foi o seguinte: comparar a perda de peso, dietas de baixo carboidrato e gordura após 2 anos. É estudo randomizado, tá, gente? Então, aquele alta escala de padrão científico. 307 pessoas, média de 45 anos, e IMC de 36. Então, obesidade grau 2. Low carb. 3 meses de dieta com menos de 20 gramas, então cetogênica. Essas 20 gramas que vinham eram provenientes de vegetais, rico em fibras, então a anulação, né, a cada 1 grama de fibras tem anulação de 1 grama de carboidrato na absorção, sem restrição de proteína ou gorduras boas. Eles foram orientados que eles poderiam comer qualquer tipo de gordura de origem natural, sem intervenção humana, sem margarina, sem gordura trans e tudo mais. Após 3 meses, eles iam adicionando carboidratos até atingir o peso ideal, na opinião de cada pessoa. Então, a partir do 3º mês, eles foram colocando até acharem que estavam satisfeitos. Low fat, dieta de 1.200 a 1.800 calorias, com máximo de 30% de calorias da gordura, 10% de saturada, igual as diretrizes mandam. Perda de peso, igual no começo. Aí eles começaram a colocar o carboidrato, subiu. Então por que eu vou comer gordura? As dietas sem gordura, as dietas restritivas funcionam. Tá, até funcionam. Mas olha isso daqui. Elas podem até funcionar. Você vê pessoas que tomam shakes de emagrecedores, fazem loucuras e emagrecem. Triglicérides. Quem comeu mais gordura teve maior queda, principalmente na fase que restringiu o carboidrato. Tá? Por quê? Insulina. Vamos falar disso aqui. LDL. Pessoas que comeram mais gordura tiveram maior queda da fração LDL do colesterol, enquanto quem comeu menos gordura aumentou. E o LDL, quem comeu mais gordura, teve aumento e manutenção disso, enquanto quem comeu menos teve uma queda. Ou então, pelo menos, não conseguiu subir tanto. Tá? O que a gente conclui disso? Consegue emagrecer comendo pouco? Algumas pessoas até conseguem, vai ter muita relação com aquela sensibilidade à insulina que a doutora estava falando. Mas e a saúde? Como é que essas pessoas vão estar em 2 anos, daqui a 15 anos? Será que elas vão estar bem? Será que essas doenças metabólicas vão estar instaladas nela? Provavelmente. O segundo estudo, ele faz uma comparação bem legal, ele também é randomizado, tá? Todos os estudos são randomizados, então é de alto padrão científico. Da dieta mediterrânea, que é aquela dieta onde tem um alto consumo de gordura vegetal. Low carb, low fat. 322 pessoas no total, 31, então obesidade moderada ali, não mórbida ainda, média de 52 anos. Low fat, mesmo esquema de 1.500 calorias a 1.800, né, entre homens e mulheres, máximo de 30%, com 300 mg de colesterol, sendo 10% de saturada. Dieta mediterrânea, fazia o mesmo esquema de calorias, mas eles adicionaram oleaginosas e azeite. Então, eles pegaram a parte de gordura e colocaram mais para a parte vegetal. Tá? E a low carb, menos de 20 gramas, sem restrição do tipo de gordura que eles poderiam consumir, todas naturais, de proteína também. E eles iam, após 2 meses, eles iam adicionando carboidrato até atingir 120 gramas. O que aconteceu? Perda de peso. Quem comeu mais gordura teve maior perda de peso e depois manutenção com a volta dos carboidratos. A que menos resultado deu foi a low fat. Tá? Então, as pessoas que comeram menos, de forma equilibrada pelas diretrizes, tiveram menos resultado. Tá, ok? O que mais? HDL. Quem comeu mais gordura teve melhor aumento do HDL. Triglicérides. Quem comeu mais gordura e menos carboidrato teve maior queda do triglicérides até subir um pouquinho depois da introdução. LDL, com a queda. E a relação colesterol total HDL, que é aquela relação de risco cardíaco que vocês anotaram, que vocês pediram para parar o slide para anotar. Qual mais melhorou
foi quem comeu mais gordura e menos carboidrato. Proteína C reativa, ultrassensível, risco cardíaco. Quanto maior esse valor no exame de vocês, maior o risco que vocês têm de ter um problema cardíaco no futuro. Quem comeu mais gordura, caiu mais. Quem comeu menos, teve maior índice. Adenoponectina. Isso daqui, ela faz relação com a sensibilidade à insulina. Então, é o contrário. Ela faz com que a insulina funcione melhor na nossa célula. Então, quanto mais, melhor. Quem comeu mais gordura, melhorou. Leptina. Os dois muito próximos. Controla a fome e a saciedade. Mas, na fase de alto índice de gordura e proteína, a que mais melhorou foi a dieta low carb. Glicose. A gente pode ver que na fase de diabéticos é uma dieta extremamente eficiente. Então, pessoas diabéticas que têm um problema da insulina, do funcionamento desse metabolismo, se beneficiam muito em dietas de baixíssimo carboidrato. Aí depois se coloca, piora um pouco, mas ainda sempre melhor das pessoas que tiraram a gordura na dieta. Aí, consequentemente, você tira um macronutriente, você vai ter que compensar de alguma outra forma, sobra o carboidrato. E a insulina, tá? A insulina, que é o hormônio, a chave de tudo, caindo também bem nas dietas low carb. Bom, dietas low carb promove maior perda de peso e diminui risco cardíaco, além de ser totalmente eficiente para pessoas diabéticas. Então, é a melhor forma de você reverter um diabetes ou até controlar, tirando o carboidrato. Esse estudo 3 foi em obesidade severa, então pessoas bem obesas, o MC43, que aqui no Brasil já é permitida a cirurgia bariátrica, sem atividade física. Eles foram orientados nas dietas no mesmo esquema, entrar em cetose e 1.300 a 1.900 calorias, sem atividade física. Falaram para simplesmente seguirem a dieta e ver o que ia dar. Perda de peso, low carb. Tá? O que eu vou trazer aqui dos resultados para vocês? Eu circulei triglicérides, uma mudança grotesca nos resultados de pessoas que tiraram o carboidrato e não tiraram. Glicose, tá? Muito grande essa diferença também. Os demais foram bem parecidos aos níveis de início e final. Pessoas diabéticas, sem diabetes e diabetes com medicação. Todas as pessoas desses casos que tiveram uma dieta maior em gordura e menos em carboidrato obtiveram uma melhora muito significativa. Tá? Então, são estudos randomizados com um público alto no estudo, tá? E todos mostrando unanimidade na melhora da dieta, para não ter problemas. Tá, okay? Tanto em emagrecimento quanto em saúde. Que é aquela história, né? Ah, vou fazer dieta da proteína. Começa errado aí, não é a dieta da proteína. A dieta é rica em gordura, não em proteína. Mesmo se a pessoa tiver um consumo errado da dieta e consumir muita proteína, tem estudos claros mostrando que ela não vai ter problema renal e nem de perda de cálcio em matéria óssea, tá? Material ósseo. Eu não trouxe esses estudos aqui, senão vai ficar muito extenso, mas mesmo se ela fizer errado a dieta, ela ainda consegue benefícios. Mas a dieta vai trazer tanto uma melhora de níveis de saúde e emagrecimento. E vamos falar um pouquinho de jejum, né, que eu acho que é a fase mais avançada da paleo. Eu uso bastante isso. Eles foram comparar 107 mulheres menopausadas, randomizado também, de 30 a 45 anos, e ver como é que respondiam pessoas em grupos de jejum e sem ser jejum. Como é que era a dieta? Restrição calórica, eles tiravam 25% das calorias em relação ao gasto energético, então calcularam de cada um, tiraram 25% para provocar emagrecimento. Dieta proposta mediterrânea, tá? E aqui, eles fizeram o mesmo esquema, só que 2 dias seguidos da semana, eles faziam uma dieta de 150 a 200 calorias, era para ser consumida uma refeição à base de proteína e gordura. Ou seja, nada praticamente. Atividade física, cada um fazia o que estava fazendo, era só continuar, quem estava parado ficava parado, quem estava fazendo alguma coisa continuava. Eu trouxe esse estudo para mostrar o seguinte, eu circulei os principais dados aqui, que era massa magra, percentual de gordura, gordura em quilos, peso. Não teve variação. Quem conseguiu, todos perderam a mesma quantidade, tá? Igual. Insulina, índice Roma, que é a relação insulina-glicose, adenoponectina, grelina, glicose, todos os marcadores de glicose do corpo, de saciedade, de hormonal, todos iguais. LDL, HDL, triglicérides, colesterol, uma variação muito pequena também. Bom, por que eu trouxe esse estudo se não mudou nada? Para acabar com aquela história de tem que comer a cada 3 horas. Tá? Nosso corpo não tem esse relógio biológico.
A gente não tem que se alimentar de acordo com essa hora que a gente inventou. Comer carboidrato à noite engorda, ou comer à noite engorda, comer de manhã. Enfim, são muitas regras que se impõem sem respeitar um pouco a fisiologia do corpo. Então, pessoas ficando 2 dias praticamente sem comer tiveram os mesmos resultados de pessoas que comeram certinho, bonitinho, durante a semana inteira. E o melhor, IGF-1. IGF-1 é estimulado pelo GH no nosso fígado, tá? E ele tem uma relação com câncer muito grande. E pessoas que fizeram jejum tiveram uma diminuição do IGF-1. Então, hoje, para controle de câncer, que o câncer progrida ou até que ele se desenvolva, o jejum tem se mostrado extremamente eficiente. Tá, ok? E tem uma proteínazinha dentro da nossa célula, chama mTOR, que ela multiplica também as células cancerígenas. Então, quanto mais a gente estimular a mTOR, maior o risco de a gente acelerar um câncer. E uma das coisas que mais estimulam essa mTOR é a insulina. Então, dietas cetogênicas para câncer, prevenção e controle é excelente. E se colocar um jejum, então, melhora ainda mais. Aqui os 2 dias de jejum, como a insulina despenca e o triglicérides despenca. Tem outros protocolos de jejum, tá? Não só esses 2 dias seguidos. Então tem jejum eat stop eat, seria come um dia para o outro. Eu gosto de usar muito o 16 por 8 horas, você fica 16 horas sem comer, comendo, se alimentando por 8 horas, 20 por 4 e assim por diante. A gente tem uma absorção muito maior de alimentos 4 horas após um esforço físico de alta intensidade. Então, se a gente, por exemplo, ao meio-dia faz um treinamento, um HIIT de alta intensidade, nas próximas 4 horas a gente vai absorver muito bem e vai voltar ao basal nas próximas 4 horas, totalizando 8. Então, isso é um embasamento científico muito bom para se usar dietas de jejum, se alimentando por 4 horas ou 8 horas. Então, aqui a conclusão. Não precisa ter esse metabolismo acelerado, comer a cada 3 horas. Tá? Mas tem um negócio chamado efeito térmico do alimento, né? Por exemplo, 15% das calorias que vocês comem num pedaço de carne vai ser gasto só para consumir aquilo. Só que 15% de 3.000 em 10 refeições, 15% de 3.000 em uma refeição só, é o mesmo valor. Então, é bobagem isso daí. Tá ok? 2014, a Time lança essa capa, a mesma revista que crucificou o colesterol. Ela dá um passinho atrás e assume o erro. E a pirâmide Paleo sendo criada, já desenvolvida, praticamente invertendo essa pirâmide criada em 77. Aqui foram as diretrizes de maio de 2014, então isso é super recente. Vocês estão tendo oportunidade de ter informação que vai chegar na medicina, por exemplo, ou vai ser começado a ser usado daqui a muitos anos, falando que a gordura não tem nada a ver com problemas cardiovasculares, que o consumo de colesterol não interfere no colesterol total ou risco de doenças cardiovasculares, que o impacto do consumo de carboidratos leva a maior risco cardiovascular do que a gordura saturada, que alguns estudos até mostraram aumento de nível de LDL com gordura saturada, mas são irrelevantes para a questão de relação de problemas metabólicos, de doenças cardiovasculares, porque a gente tem que olhar o contexto como um todo, não só um valor do exame. Tá? E aí, umas coisas que eu me pergunto. Então, dieta cetogênica, né, essa low carb, todo mundo pode fazer? Na minha opinião, sim. Mas nem todo mundo precisa fazer. Tá? O que manda nisso daí é a insulina basal, que também é um exame barato, que vocês podem pedir para o médico de vocês pedirem. O valor ideal é até 3. Então, pessoas que têm um valor ideal até 3 têm uma capacidade de trabalhar com carboidrato muito bem. De 3 a 5 são pessoas bem saudáveis também, conseguem lidar bem com o carboidrato. E de 5 a 8 eu recomendo pisar um pouquinho no freio, que vai ser mais difícil. 8 para cima é bem complicado, aí eu já considero até uma dieta cetogênica mais eficiente. E o valor de referência desse exame para a medicina é de 2 a 25. Então, de 2 a 25, uma pessoa está normal. Se você chegar no seu médico com 20 de insulina, ele vai falar, não, você está super saudável, pode ir para sua casa, tá tudo bem. Ela não. Então, a insulina é a chave de tudo. Tá? Contagem calórica funciona? Sim. Às vezes não, depende da insulina. É sustentável? Nunca. Ninguém consegue ficar muitos anos passando fome. Tá? Faz sentido essa alimentação atual? De forma alguma. Se vocês olharem todos os documentários relacionados a paleo, vocês vão ver como é que foi a evolução humana em detalhes. Vocês vão ver que não faz sentido nenhum a gente comer igual a gente come hoje, que é uma influência da indústria alimentícia e farmacêutica, isso que a gente faz.
E se realmente precisamos comer a cada 3 horas, de forma alguma também. Nosso corpo não tem esse relógio, a gente está, às vezes... Eu falo para os pacientes, não tem o que comer, fica sem comer, não atrapalha seu corpo. Fica sem comer, quando você chegar no lugar que você tem a condição de comer bem, você coma e está tudo certo. E uma frasezinha que eu acho que encaixa muito bem nessa história toda é que toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Eles já começaram a refletir sobre a besteira que eles fizeram na década de 70. Espero que as coisas melhorem ainda mais. Trouxe para vocês uns casos. Aqui tem pessoas, desde atletas de alto nível de competição, até pessoas normais, como acho que a maioria daqui. Tá? Tem pessoas que chegam a treinar 8 horas por dia. Tem pessoas, por exemplo, um atleta de MMA, tá? Que treinam 8 ou 9 horas por dia. Eu tenho atletas que, por exemplo, saíram de 60, 70 quilômetros de ultramaratona em cetose e partiram para 170, 180 sem parar de correr. Tá? Então, o que determina como a gente vai usar a dieta é muito o que a pessoa faz. Esse também é lutador, essa é uma pessoa normal. Isso aqui é atleta de crossfit, isso aqui ele tirou foto, quanto seria 35 quilos de gordura, para tentar mostrar para as pessoas, o resultado foi em 3 meses. E é isso. Então, vocês têm aí acesso a uma dieta muito eficiente. Seguinte, gente. Qual que é o maior erro das pessoas, na minha opinião, no emagrecimento? Eu faço muita relação da dieta com engordar. Então, a dieta controla se você vai engordar ou não, que é a insulina. Perder peso. Como é que a gente perde peso? Tem aquela continha, né? Então, 7.000 calorias, 7.700 mais ou menos é 1 quilo de gordura. Quando vocês gastarem isso em relação à não produção, vocês perderam 1 quilo. A pessoa pensou em emagrecer, o que ela faz? Vou andar, vou caminhar, vou começar caminhando. Então ela pega, vai 5 horas da tarde para o parque, vai fazer 30 minutos de caminhada, ela gasta, vou chutar valores, tá, para ficar mais fácil, 300 calorias nessa caminhada. Legal, então ela vai para a casa dela, gastou 300 calorias, está comendo bem, certinho, bonitinho. E aí o corpo dela tem um estresse na musculatura que ela andou. Então quem é sedentário e começa a andar, fica tudo dolorido, dói perna, dói costa, dói tudo. Então é um estresse, vai gerar um processo inflamatório, aquela musculatura tem que evoluir, ficar mais forte, mais rápida, aumentar as fibras de proteína e tudo mais. Isso gera gasto de gordura, gasto de energia, desculpa. A gente tem uma prevalência de gasto de gordura muito grande quando a gente está em alta oxigenação. Então agora, por exemplo, vocês estão gastando basicamente gordura como fonte de energia. Quanto mais oxigênio tem na célula, mais gordura a gente gasta. Então a pessoa foi para casa, ela foi dormir, ela foi trabalhar, sentada, tranquila, está respirando bem, está queimando gordura, ela vai gastar mais 300 calorias mais ou menos a mais no dia seguinte para melhorar aquela musculatura que ela andou. 600 calorias nessa caminhada. Legal. Aí ela vai na segunda, na terça, na quarta, nossa, perdeu 1 quilo, 2, super feliz. Até o dia que a musculatura dela está adaptada. Não precisa ficar mais forte, não precisa mais ficar mais rápida e tudo mais. Ela perdeu as 300 calorias pós-treino. Então ela voltou a gastar somente 300 calorias. Só que agora a musculatura dela está mais eficiente. Então ela não gasta mais 300, ela gasta 100. Então de 600 calorias que ela gastava no começo, ela começou a gastar 100 calorias. Aí ela para de emagrecer. Ela fala assim, ué, estava indo tão bem, agora estagnou. O que eu vou fazer? Vou rodar 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Ela está aumentando o estresse que ela está dando na musculatura dela? Não, ela está aumentando o tempo. Mas o que a musculatura dela precisa para executar aquilo, está pronto já. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em perder de peso. Hoje, o que mais leva vocês a perderem peso são treinos chamados HIIT, de High Intensity Training, que seria treino intervalado de alta intensidade. Sempre que vocês colocam uma intensidade muito alta na musculatura treinada, ela tende a fazer uma adaptação nas próximas horas ou dias para aquilo evoluir. Aí o que eu pergunto para vocês? O que compensa mais? A gente ficar 1 hora numa atividade leve a moderada, fazendo zumba, fazendo caminhada, fazendo coisas leves e gastando aquela quantidade de gordura em 1 hora? Ou compensa a gente treinar 10, 15 minutos uma intensidade tão alta, com um estresse muscular tão grande, nas próximas 23 horas e 40 minutos do dia, está com o metabolismo acelerado, queimando gordura? Então, hoje as pessoas reclamam de tempo para ir na academia, tempo para gastar energia, e na sala, nesse espaço aqui, vocês conseguem fazer um treino de 10, 15 minutos super intenso, que vai gerar um emagrecimento. Tá? Depois do coffee. O glicogênio é o seguinte, quanto mais intenso, menor o consumo de gordura. Então vamos lá, quanto mais oxigênio a gente tem na célula, mais gordura a gente gasta. Para a gente fazer uma atividade com muito oxigênio, tem que ser leve. Então a gente vai só andar, dar um trotezinho leve e tudo mais. Não, vamos dar tiro na subida, vamos fazer coisa explosiva, a oferta de oxigênio é baixa, a gente fica ofegante, exausta e tudo mais. Então a gente começa a usar mais
Carboidrato, porque ele é mais rápido como fonte de energia. O que é o glicogênio? É a reserva de carboidrato dentro do músculo. Então, vocês vão estar usando aquilo dentro do músculo e vai esvaziando, como se fosse um tanque de gasolina. Quanto mais acelerar, mais rápido for, mais gasolina gasta. Então, vocês vão diminuir o glicogênio muscular de vocês. O que o receptor vai fazer? Ter melhor afinidade com a insulina, porque ele entende que o carboidrato precisa sair do sangue e não virar gordura, ele precisa entrar no músculo. A insulina cai. Vocês comem carboidrato, o carboidrato vai para o músculo e não para a gordura. Então, fazer treinos intensos, a forma de diminuir o glicogênio muscular, faz com que vocês tenham maior queima de gordura pós-treino, nos próximos dias, e maior absorção de carboidrato muscular, evitando que ele vire gordura. Seria isso.